Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com você, onde nós aqui estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E, meus irmãos, aqui nessa tarde eu gostaria de tratar desse tema que talvez seja um tanto polêmico, é um tema relacional, mas que nem todos os que dizem ser crentes são de fato crentes. Nem todos os que se apresentam como religiosos, irmãos, são de fato salvos irmãos. Meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos, tratando todo mundo que professa de boca para fora como meu irmão em Cristo. Não, nós não podemos ser ingênuos dessa maneira. Nem todo mundo que tem aqui na testa escrito eu sou religioso, eu já posso abraçar e falar não, é meu irmão em Cristo, e ainda que seja de uma denominação diferente, isso não importa, ainda que seja da minha mesma denominação. Meus irmãos, nem todos eu posso tratar como irmão em Cristo de fato. E a palavra de Deus vai nos mostrar. Primeira coisa, se a pessoa, ela professa com a sua boca que pertence à família de Deus, mas ela não produz frutos, você não vê evidências de salvação, então você não tem que tratar essa pessoa como irmão em Cristo. Você não tem que ter comunhão com essa pessoa. Se é uma pessoa que com a sua boca fala que pertence à família de Deus, mas com a sua vida, com as suas obras, mancham o nome de Deus, vive de maneira errada, não tem uma vida de comunhão, não produz frutos de santificação, olha, eu não estou tendo evidências que essa pessoa de fato é uma cristã. Então eu não vou ter comunhão com ela, eu não vou tratá-la como um irmão em Cristo. A palavra de Deus fala que nós devemos produzir frutos. Todo aquele que é crente em Cristo Jesus, a consequência natural da sua salvação, a consequência natural da sua conversão é a produção de frutos, é a produção de boas obras. A palavra de Deus diz assim para nós, em Atos capítulo 19, em um contexto onde Paulo estava pregando a palavra de Deus em Éfeso. Ele se demorou ali por algum tempo pregando a palavra do Senhor. Ele também ali ensinou, fez um mini seminário ali ensinando a palavra de Deus na escola de um homem chamado Tirano. E o que aconteceu ali? Muitas pessoas se converteram. Como que ficou evidente a conversão dessas pessoas? Através das suas obras. Olha o que aconteceu com muitos dos habitantes de Éfeso que creram na palavra de Deus. O versículo 18 ao 20 dizem assim para nós: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, você percebeu aqui o resultado natural da conversão dessas pessoas? Meus irmãos, naturalmente essas pessoas se apresentavam na sua conversão, quando elas se convertiam e diziam, eu tive uma vida errada, eu fazia coisas erradas, olha, eu estou confessando publicamente que eu vivia de uma maneira errada. Elas estavam confessando publicamente ali os seus pecados, elas estavam mostrando que houve uma verdadeira conversão. Elas não continuaram com as suas práticas pecaminosas. Aquilo que elas cometiam de pecado no passado, agora após a conversão, elas entenderam, isso é errado, tem que ser mudado na minha vida. E eles se esforçaram para buscar a santificação e ter essa mudança de fato, realmente na sua vida. O que fica evidente para nós? Que de fato são pessoas que se converteram verdadeiramente. Não são pessoas emocionadas, não são pessoas que em algum culto emotivo, elas ficaram tão comovidas e tão emocionadas ao ponto de falarem, não, agora eu pertenço à família de Deus. Mas no outro dia e nos dias consequentes, elas continuam com a mesma vida e com as mesmas práticas pecaminosas e não tem nenhum tipo de arrependimento. Ou seja, não houve uma conversão verdadeira. O texto aqui também diz que muitos daqueles que faziam obras mágicas, e quando fala aqui de mágicas, não está falando sobre tirar o coelho da cartola, aquelas mágicas que a gente faz muitas vezes para criança, que um palhaço faz, que no circo faz, isso é natural, isso aí não é nada problemático. O que é problemático, as mágicas que estavam sendo se referidas aqui, era no sentido de mexer com o sobrenatural, é ter entidades, né? Você tendo consulta com entidades espirituais
e você conseguir manipular o sobrenatural, né? São práticas demoníacas, né? Como, por exemplo, macumba. Macumba é uma prática mágica onde você, ali através de uma certa oferenda, né? Você não, expressão de falar, onde a pessoa, através ali de uma oferenda, vai tentar manipular a sorte, o azar, manipular os espíritos para o bem ou para o mal, né? Isso aí que são as práticas mágicas. É nesse sentido que os efésios, eles estavam praticando. E eles se converteram, ouviram de Jesus Cristo, ouviram de Deus, arrependeram-se dos seus pecados. O que é que eles fizeram? Todos aqueles livros que falavam sobre magia e ensinavam sobre magia, eles pegaram, levaram para o centro da cidade, vamos queimar tudo aqui, vamos fazer um ato simbólico que agora essa prática, essa nossa vida do passado será apagada, será queimada. E eles queimaram, por quê? Estavam demonstrando claramente que eles não queriam viver com a prática pecaminosa do passado, mas agora que eles creram em Cristo, tudo se fez novo para a vida deles. Perceba que eles estão mostrando evidência de salvação, evidência de conversão. Meus irmãos, é dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina. A fé verdadeira, ela vai nos conduzir para praticar as boas obras. É o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, Paulo escrevendo exatamente para esta igreja que se converteu aqui em Atos, né? Capítulo 19, ele estava aqui na cidade de Éfeso, então ele escreve também essa carta para a igreja de Éfeso posteriormente, e ele vai falar que o resultado natural da salvação são as boas obras. Diz assim, capítulo 2, a partir do 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, olha só que interessante esse texto. Nós somos salvos não pelas boas obras, mas nós somos salvos para praticar as boas obras. Tais boas obras que Deus já tinha preparado de antemão. Ele já tem o seu caminho definido, o que é certo e o que é errado. E já preparou qual que é o caminho certo que nós devemos andar. Então perceba que a palavra de Deus é a nossa norma, onde mostra para nós qual que é o caminho que nós devemos andar. Então quando a pessoa é salva, ela vai se interessar naturalmente pela palavra de Deus e conhecer qual é esse caminho de Deus que Deus já preparou previamente para que eu possa andar nesse caminho de santificação, produzindo boas obras ao Senhor, renegando as obras do passado, das trevas, aquilo que eu praticava quando não tinha a Jesus Cristo. O que nós estamos percebendo aqui? Que, primeira coisa, que para uma pessoa realmente mostrar que é meu irmão em Cristo, ela tem que produzir frutos, ela tem que produzir boas obras. É aquilo que Jesus Cristo falou. Pelo fruto você conhece a árvore, pelo fruto os conhecereis. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Então perceba, meus irmãos, e não pode uma árvore má produzir bons frutos. Se a árvore é má, ela naturalmente produzirá maus frutos. Se a árvore é boa, ela naturalmente vai produzir bons frutos. É dessa maneira que eu identifico quem é meu irmão em Cristo. Por quê? Eu não consigo olhar o coração, eu não consigo olhar a fé da pessoa para saber se ela foi justificada. Quem consegue olhar o coração é Deus. Mas o que eu consigo perceber? Os frutos da fé. Eu consigo perceber aquilo que é exterior, aquilo que está em evidência aos meus olhos. Ou seja, a evidência da salvação, as boas obras, os frutos. Se uma pessoa chega a mim e diz, eu pertenço à família de Deus, mas vive de uma maneira toda errada, vive em pecados, não se arrepende dos seus pecados, o que a gente percebe? Que essa pessoa, ela de fato não se converteu a Cristo, porque as suas obras não condiz com a sua profissão de boca, sua profissão de fé. Mas a pessoa que realmente se converteu, ela naturalmente ela vai começar a se limpar daquilo que é sujo na sua vida e ela vai produzir coisas que sejam boas, os bons frutos que Deus ele nos preparou de antemão. Isso me ensina que eu não devo abraçar qualquer pessoa só porque ela fala, eu sou de tal igreja, eu sou de tal religião, eu sou de tal denominação. Não é porque a pessoa diz que é religiosa ou que carrega uma Bíblia debaixo do braço que eu já tenho que abraçar como meu irmão em Cristo. A palavra de Deus, lá na segunda epístola de João, o versículo 10 diz assim para nós. Eu lerei aqui o 9, eu lerei o 8. Do 8 ao 10 diz assim para nós.
Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém, preste atenção no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Meus irmãos, vamos falar direto. Eu não posso chegar quando vem alguém na minha casa, batendo lá na minha porta, tocando campainha, querendo falar ali sobre o reino de Deus, as testemunhas de Jeová. Eu não posso chegar para eles e falar, vocês são meus irmãos em Cristo, vocês só têm ali uma igreja diferente, mas nós temos a mesma fé. Não, meus irmãos, não temos a mesma fé. Eles não trazem a mesma doutrina do que é ensinado na palavra de Deus. Eles deturpam a palavra de Deus. Eles não ensinam que Jesus é Deus. Eles não ensinam que o Espírito Santo é Deus. Eles não ensinam na literalidade e na eternidade do inferno. Eles mudam a palavra de Deus. Eles possuem uma outra Bíblia que não é a nossa Bíblia, uma Bíblia modificada, a quais eles mudaram alguns versículos para que esses versículos comecem a se encaixar na doutrina deles. Eu não posso chegar e falar que são meus irmãos em Cristo e que nós temos comunhão em Cristo, que no céu nós estaremos juntos. Não estaremos. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não crerem no sacrifício de Jesus Cristo, eles irão para o inferno. Meus irmãos, nós temos que ser direto, é o que o versículo está dizendo. O versículo é taxativo. Se alguém vem convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Quando fala não receber em casa, é no sentido de não tenha comunhão com essa pessoa, não fique tratando ela como irmão em Cristo. Não fique abraçando todo mundo e falar, não, todos os católicos são meus irmãos em Cristo, os testemunhos de Jeová são meus irmãos em Cristo, adventistas e maçons são meus irmãos em Cristo. Meus irmãos, doutrina diferente. A gente tem que ser taxativo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Olha, eu respeitarei, evidentemente, todas as decisões, todas as religiões, todas as profissões de fé que são manifestadas aí. Existe o meu respeito. Agora, não existe a minha concordância. Não pode existir uma atitude de comunhão da minha parte, abraçando essas pessoas, dizendo que são meus irmãos em Cristo. Porque a Bíblia nos ensina que nem todo mundo que professa é de fato crente em Jesus Cristo. A Bíblia sempre nos ensinou, meus irmãos, que dentro da plantação de Deus existe o trigo, os filhos de Deus, mas também existe o joio, que são os filhos do maligno, pessoas com capa de religiosidade, pessoas que parecem ser crentes, pessoas que parecem ser com o trigo, mas na verdade não são filhos de Deus. No dia da separação, serão pegados essas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, não creram em Cristo, ainda que professam ter uma religião, e serão lançadas no fogo. É o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas lá na terra nós não profetizamos em seu nome? Lá na terra eu expulsei muitos demônios, fiz milagres e maravilhas em teu nome. Jesus Cristo, de uma maneira aberta, dirá para eles, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas sinceras que estarão diante do julgamento de Cristo, do grande trono branco, falando, Senhor, mas lá na terra eu professava a fé, eu expulsava demônios, eu participava ali das reuniões da igreja. Olha, você nunca teve um relacionamento comigo, você teve um relacionamento com a sua religião, com o seu tipo de fé, mas comigo não. Comigo você não teve, eu não te conheço, você não entrará no meu céu. Meus irmãos, nós devemos saber o que a palavra de Deus nos ensina. E nem todo o que se diz ser crente eu já tenho que abraçar como sendo meu irmão em Cristo. A pessoa ela precisa mostrar com as suas obras que de fato é uma pessoa convertida. Ela precisa pegar a sua vida passada, colocar ali no meio da praça e queimar aqueles livros de magia. Ela tem que ter uma conversão. Ela não pode continuar nas mesmas práticas pecaminosas, senão ela nunca teve uma conversão. Ela não teve essa conversão verdadeira. O que isso nos ensina? Que nós não podemos ser ingênuos. Eu não posso aceitar qualquer um como sendo
sendo de Deus. Eu não posso pegar um Valdomiro Santiago da vida, falar que é um homem de Deus, que é um profeta do Senhor, que é um pregador das Escrituras. Não é. É um falso profeta e eu tenho que ser taxativo. A palavra de Deus, ela me dá as diretrizes para eu julgar a vida das pessoas e nós devemos julgar. Existe um conceito errado em que alguns crentes da nova geração começam a ensinar: não, nós não devemos julgar a vida das pessoas. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7 diz: não julgueis. Ponto final. Parece que não leu o restante do versículo, né? Mas a palavra de Deus, na verdade, fala que nós devemos julgar sim a vida das pessoas. Aquele não julgueis é um julgamento temerário. Eu não posso julgar quando estou cometendo o mesmo tipo de pecado. Eu não posso falar da vida do meu irmão ou tentar corrigir, na verdade, a vida do meu irmão no erro que ele tem, se eu estou cometendo o mesmo erro. E muitas vezes até mais agravante. O que a palavra de Deus me ensina? Que eu tenho que corrigir o meu erro, andar em santificação. Aí sim eu vou lá julgar a vida do meu irmão. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós devemos sim julgar uns aos outros, julgar os pregadores, julgar a mensagem que nós estamos ouvindo. Nós temos que praticar o julgamento. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós julgaremos até os anjos. Paulo, ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que até os anjos vocês julgarão? E quando fala anjos, evidentemente está se referindo aos demônios. No grande trono branco, provavelmente naquela ocasião, nós julgaremos todos os demônios. E todos eles serão também lançados no lago de fogo. O que isso nos ensina? Não devemos ser ingênuos. Não é qualquer um que se apresenta que eu tenho que aceitar como sendo de Deus. Eu não tenho que pegar esses pregadores coaching que estão aí pregando um falso evangelho, um outro evangelho, e eu tenho que falar: não, mas é um pregador de Deus. Ele está ganhando almas para Deus. Não está ganhando almas. Perdidos não ganham almas para Deus, eles estão trabalhando para o Deus deles, que é Satanás. Você sabia que Satanás é Deus nesse mundo. O Deus deste século cegou o entendimento. Tudo que eles fazem é para o Deus deles e não para Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu tenho que realmente não ser ingênuo. Não posso aceitar qualquer pregador, não posso aceitar qualquer youtuber, não posso aceitar qualquer tipo de mensagem que chega a mim, e inclusive pessoas que se dizem ser crentes ou cristãos. Eu tenho que analisar. Você está produzindo bons frutos? Como que está a sua vida com Deus? Está tudo ok? É meu irmão em Cristo, de fato, né? Tem uma vida ali de arrependimento, está lutando contra o pecado? Meu irmão em Cristo, de fato. Né? Não significa que a pessoa vai ser santa no sentido de não ter pecados. Não, ela tem pecados, mas a vida dela mostra que ela luta contra aqueles pecados. A vida dela mostra que ela não quer cair em tentação. A vida dela, o estilo de vida mostra que ela quer uma vida de santificação a Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos pecar, mas viver no pecado é diferente de pecar. Quem vive no pecado não se arrepende do seu pecado, não procura ter uma mudança, está mostrando claramente que não tem Deus no seu coração. E a gente precisa então fazer essa análise. Analise quem são as suas companhias, analise quem você está ouvindo na internet, analise qual é o tipo de mensagem que você está ouvindo. Essa mensagem é de Deus, não é de Deus? A pessoa que está pregando é de Deus, não é de Deus? Você precisa ter o filtro das Escrituras. Não podemos aceitar qualquer pessoa e qualquer coisa e qualquer mensagem. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que os irmãos consigam e possam fazer esses julgamentos, porque nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.